Congresso Paulo Léo Ferreira. Primeiramente, alguém perdeu uma blusa, um casaco, lá embaixo? Ou conhece de quem seja? É seu? Agora a gente vai ter a apresentação dos alunos de mestrado. Vão ser 4 apresentações, 15 minutos cada apresentação e 5 minutos para pergunta. Vamos tentar se manter no tempo. Então, a gente vai ter a primeira apresentação agora, que vai começar com a Alexandra. Você tem 15 minutos, depois 5 para perguntas. É com você. Beleza. Então, olá, pessoal. Meu nome é Alexandra, sou estudante de mestrado no Instituto de Física da USP, meu orientador é o professor Edivaldo, e hoje eu vou falar sobre o meu projeto de mestrado, intitulado de um método bayesiano para a determinação da constante de Hubble. Bom, então, dando uma breve motivação para a minha apresentação, sabe-se que o atual conjunto de medidas das anisotropias da radiação cósmica de fundo, da distribuição de galáxias em grandes escalas e de medidas de supernovas possui grande consistência. No entanto, a resolução atingida com esse conjunto de dados tem revelado algumas tensões em alguns parâmetros cosmológicos. Dentre elas, o valor da constante de Hubble obtido através das anisotropias do CMB, qual é dado pela equação 1, e o valor obtido através de medidas de supernovas do tipo 1A, qual é dado aqui pela equação 2. Esses dois valores, eles diferem em 5 sigma, o que já se configura como uma tensão, e por isso há diversos trabalhos buscando explicar a origem dessa diferença. Então, o objetivo do meu projeto de mestrado é propor um método bayesiano para a determinação da constante de Hubble e também para a dispersão do campo de velocidade peculiar relacionado a essas supernovas utilizadas nessa estimativa. Bom, então, falando um pouco sobre o método bayesiano, se nós considerarmos baixos redshifts e um universo dominado pela matéria e energia escura, é possível escrever a velocidade de uma galáxia ou de uma supernova conforme a equação 3. Nessa equação, o termo da esquerda se refere ao fluxo de Hubble e o termo da direita à velocidade peculiar do objeto considerado. Chama-se de fluxo de Hubble a componente da velocidade desse objeto devido à expansão do universo, e de velocidade peculiar o movimento devido ao movimento próprio do objeto considerado, ou a galáxia ou a supernova. Além disso, se a gente conhecer as distribuições a priori das distâncias de luminosidade e das velocidades peculiares dessas galáxias ou supernovas, junto com um conjunto de medidas independentes dessas grandezas, é possível determinar a distribuição a posteriori tanto da constante de Hubble quanto do sigma, que é a dispersão do campo de velocidade peculiar, conforme é dado pela equação 4. Então, aqui eu vou apresentar alguns resultados parciais do projeto utilizando esse método. Inicialmente, através do método de Monte Carlo, nós simulamos 2 amostras sintéticas de galáxias, contendo 1.500 galáxias cada uma, usando priors do tipo gaussiano e Q², conforme apresentado aqui nos histogramas de baixo, e os valores considerados para o H0 e para o sigma durante essas simulações foram 72 km por segundo por megaparsec e 300 km por segundo, respectivamente. E aqui, utilizando essas 2 amostras sintéticas de galáxias, nós reconstruímos as distribuições a posteriori para a constante de Hubble. Então, na curva 1, é uma distribuição que considera uma amostra do tipo gaussiano, que foi reconstruída com prior do tipo gaussiano também. A curva 2 considera uma amostra do tipo gaussiano, mas foi reconstruída com prior do tipo Q². A curva 5 considera uma amostra do tipo Q², que foi reconstruída também com prior do tipo Q², e a curva 6 considera uma amostra com prior do tipo Q², mas foi reconstruída com prior do tipo gaussiano. Verifica-se desses gráficos que as distribuições a posteriores reconstruídas com um prior diferente daqueles considerados durante a geração das amostras possuem um desvio sistemático com relação ao valor verdadeiro do H0, que é representado aqui pela curva vermelha vertical. E aqui estão as respectivas as respectivas distribuições a posteriori para o campo de velocidade peculiar. Percebe-se que aqui também há desvios sistemáticos com relação ao valor verdadeiro do sigma, devido às mudanças de prior durante a geração das amostras e durante a reconstrução das distribuições a posteriori. Bom, feitas essas análises com mudanças de priors, nós geramos outras 10 amostras sintéticas de galáxias, considerando priors do tipo gaussiano e Q² também. Aqui são apresentadas as distribuições a posteriori, considerando essas amostras sintéticas geradas com prior gaussiano e reconstruídas também com prior do tipo gaussiano.
Porém, foram inseridos cortes em distância em 20, 25 e 30 megaparsecs. Observa-se aqui também há desvios sistemáticos com respeito ao valor verdadeiro do H0 devido a esses cortes em distância, exceto para o caso em que o corte em distância é feito em 25 megaparsec, que é o caso do meio. Bom, isso ocorre por quê? Quando a gente aplica um corte em distância em 20 megaparsecs, as flutuações dessa distância têm uma chance maior de considerar galáxias mais distantes da distribuição do que galáxias mais próximas. E isso acarreta uma estimativa superestimada da constante de Hubble. Quando esse corte ocorre em 20 megaparsecs, em 25 megaparsecs, que é a região onde a derivada da distribuição é nula, há uma chance igual de considerar galáxias mais distantes da distribuição quanto as galáxias mais próximas. Então, não há um erro na estimativa de H0. E quando esse corte é feito em 30 megaparsecs, há uma chance maior de considerar galáxias mais próximas do que galáxias mais distantes. Então, a estimativa de H0 é subestimada. E é por isso que a gente observa essas distribuições assimétricas em torno do valor verdadeiro de H0. No caso em que a estimativa é superestimada, as distribuições a posteriores ficam à esquerda, à direita do valor verdadeiro de H0. No caso em que o corte é feito onde a derivada da distribuição é nula, as distribuições ficam simetricamente distribuídas em torno do valor verdadeiro. E quando a gente faz um corte em 30 megaparsecs, o desvio sistemático ocorre para a esquerda do valor verdadeiro. Essa mesma análise foi feita para as outras 10 amostras sintéticas de galáxias com prior do tipo Q quadrado. O mesmo comportamento é verificado, há desvios sistemáticos relacionados aos cortes em distância em 20 e 30 megaparsecs. Feita essa análise com as amostras sintéticas, nós consideramos uma subamostra do catálogo Cosmic Flows. Foram consideradas 1.500 galáxias desse catálogo, selecionadas aleatoriamente. E aqui está a distribuição de distâncias dessas galáxias consideradas na seleção. Observem que as distâncias dessas galáxias são bem maiores do que as das amostras sintéticas consideradas anteriormente. Aqui as galáxias podem chegar até 500 megaparsecs, enquanto que nas distribuições de amostras sintéticas, elas chegavam no máximo até 80 megaparsecs. E aqui são apresentadas as distribuições a posteriori, considerando essa subamostra do catálogo Cosmic Flows. Observem que a distribuição a posteriori para a constante de Hubble, em particular, a estimativa dessa distribuição está bem elevada e bem longe também do valor considerado como verdadeiro durante a reconstrução da distribuição a posteriori. Isso pode ser justificado pelo fato do código que calcula as distribuições a posteriori considerar uma aproximação para baixos redshifts. Como essa amostra considera galáxias muito distantes, que já estão com redshifts fora desse limite de validade da aproximação considerada pelo código, a inserção de um erro na estimativa de H0. Então, é por isso que está muito elevado. Sendo assim, é necessário fazer uma correção no código que calcula as distribuições a posteriori, e esse é o próximo passo do meu projeto. Então, comentando um pouco sobre os próximos passos, tem esse de correção do código para que essa aproximação para galáxias próximas seja deixada de ser feita, deixe de ser feita, perdão. E nós pretendemos também fazer uma seleção das supernovas do catálogo Panteon para ter uma subamostra atualizada de supernovas e passar a lidar com esses dados ao invés dos dados de galáxias. E também nós pretendemos otimizar o cálculo das distribuições a posteriori, utilizando o método de Monte Carlo Markov Chains. Aqui estão algumas referências do meu trabalho. E é isso, muito obrigada. Obrigado, Alexandra, pela apresentação. Perguntas? Primeiro, parabéns pela apresentação. A minha pergunta tem duas partes. Lá no slide 4, você estava falando que vocês fizeram uma escolha para o parâmetro de Hubble, que seria o valor verdadeiro. Eu queria saber qual foi o critério, a primeira parte, qual foi o critério para vocês determinar esse valor como sendo verdadeiro.
E, segundo, se você usar o outro valor que você apresentou no começo da apresentação, daria alguma discrepância nessa análise que você fez, ou se não tem a ver uma coisa com a outra. Nós pegamos o valor de 72 km por megaparsec porque é o valor mais próximo para medidas de galáxias e supernovas, para a constante de Hubble. O outro valor seria próximo de 68, né, que seria através das medidas de anisotropias da radiação cósmica de fundo. Mas como a gente está lidando com dados de supernovas e galáxias, é por isso que a gente escolheu 72 km por segundo por megaparsec. Para o valor do sigma, sendo 300 km por segundo, o valor verdadeiro, nós consideramos baseado nas análises que a gente fez do Cosmic Flows mesmo. A gente pegou e fez uma análise sobre a dispersão das velocidades dessas galáxias e viu que era aproximadamente 300 km por segundo. Então, é por isso que a gente tomou como sendo verdadeiro esse valor. Ok. E você acha que daria alguma diferença se você usasse os outros valores que você tinha apresentado? Ou... Como sendo 68 Isso. km por segundo por megaparsec, eu não sei te dizer, mas assim, daria diferente porque a gente estaria considerando o prior como tendo um valor verdadeiro de 68 km por segundo por megaparsec e as medidas teriam um valor próximo de 72 km por segundo por megaparsec. Então, isso poderia ter alguma interferência durante a análise dos resultados, sim. Okay, eu acredito que sim, mas eu não fiz isso, então não posso afirmar. Obrigado. Você está considerando amostras espectroscópicas, né? Oi? Está considerando só amostras espectroscópicas. Isso, sim. Tá. Tem algum plano para usar amostras fotométricas? Não tinha pensado nisso, não, ainda não. Porque, por um lado, você ganha muito em estatística, né? Você vai ter muito mais objetos, mas, por outro lado, você vai ter que modelar a distribuição de probabilidade dos redshifts. Né? Que agora não vai ser... Você não vai considerar como um número exato, né? Vai ter que ter uma distribuição de probabilidade. Para os redshifts também, então, não só para as distâncias. Exatamente. Legal. Não, então, acho que seria uma boa... Que é o futuro, né? Daqui para frente, a gente vai ter vários levantamentos de galáxias que vão ser puramente fotométricos, né? Então, você vai ter só uma pequena amostra, uma pequena fração desses catálogos que vão ter dados espectroscópicos. E você sabe que tipo de catálogo que leva em consideração essas distribuições no redshift? Não, tem vários agora, né? A maioria está trabalhando com isso, né? Se pegar amostras modernas, o Dark Energy Survey tem uma amostra de supernovas, né? Identificadas fotometricamente. Acho que seria interessante expandir isso. Você pode ganhar muita estatística. Beleza, eu vou procurar. Muito obrigada. Mais alguma pergunta? Obrigada pela apresentação. É uma pergunta super técnica. Você pode me dar um pouco mais de detalhes sobre o método de Monte Carlo que você usou? Como exatamente você gerou as amostras sintéticas para esse caso? Sim. Já está aqui, na verdade. Então, a gente colocou como sendo um valor verdadeiro da constante de Hubble como sendo 72 km por segundo por megaparsec. E aí, utilizando um código em C++, a gente gerou uma distribuição das distâncias de 1.500 galáxias utilizando esse valor da constante de Hubble. Então, a gente tem a fórmula, né, padrão não, seria uma fórmula padrão para constante, para aquela fórmula da constante de Hubble, que tem a velocidade igual o h0 vezes a distância, certo? Então, a gente utilizou o h0 como sendo 72, aí a gente simulou um valor de velocidade e, a partir dessa fórmula, a gente determinou a distribuição das distâncias dessas galáxias. Não sei se ficou mais claro. Mais ou menos. Mais alguém? No começo da apresentação, você mostrou duas medidas da constante de Hubble que são discrepantes entre si. E eu queria saber por que, pelo que eu entendi, você usou outro método para medir a constante de Hubble dos dados. Essa é a ideia. Certo? Isso.
E A daí gente você espera... Ah, pode falar. Desculpa, não, pode continuar. Não, é só que daí você espera que a origem da discrepância seja metodológica, em vez de tipo um erro experimental em algum dos experimentos. É que, assim, um dos objetivos do trabalho é determinar o valor da constante com menos de um sigma bem baixo, com menos de 1% de incerteza, entende? Então, assim, a gente está utilizando dados de supernovas e há duas maneiras de determinar, basicamente, a constante de Hubble, que seria através das anisotropias e pelas medidas dessas supernovas. Então, o que a gente propõe de novo é um método mesmo, porque utilizar esses dois tipos de dados já é bem conhecido na literatura. Não sei se eu respondi de novo a pergunta. Daí você espera, então, que, aplicando o método bayesiano, ia Diminuir a incerteza. Isso. Ah, tá. Então, tá. Então, assumindo que as medidas estão corretas. Ou não tem algum... Na literatura, muitos acreditam que é erro de medida experimental mesmo, essa discrepância no valor da constante de Hubble, né? Há projetos também teóricos que analisam daí outras fontes, né, que poderiam dar essa tensão, mas como eu estou na parte de análise de dados, eu vou puxar a sardinha para que seja um problema experimental. Então, tá. Obrigado. Bom, por causa do tempo, a gente vai prosseguir para a próxima apresentação. Vamos agradecer a Alexandra mais uma vez.